Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu vitória para estarmos aqui mais uma vez, amém? Estaremos lendo hoje o capítulo 50, 51 e 52 de Jeremias, finalizando ele hoje, irmãos, né? Estaremos finalizando aqui o segundo livro dos profetas maiores, que é Jeremias, e amanhã, se Deus permitir, estaremos entrando em Lamentações Jeremias, né? Se não me engano, são só 5 capítulos, né, de Jeremias, e entraremos aí no outro livro muito importante, que é de Ezequiel, amém? Então vamos fazer a nossa leitura hoje, capítulo 50, que diz profecia agora contra a Babilônia, né? Então nós vamos fazer a leitura, que diz, palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta, anunciai entre as nações e fazer ouvir, e arvorai um estandarte, fazer ouvir, e não encobrais, dizei, tomada é a Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão seus ídolos, e caídos estão seus deuses, porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram, e fugiram se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, e virão e buscarão o Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor no concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes a deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as achavam as devoraram, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia, saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela, dali será tomada, as suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. E a Caldeia servirá de presa, todos que a saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e saltastes de prazer aos saqueadores da minha herança, e vos inchastes como bezerra gorda, e rinchastes como cavalos vigorosos. Será mãe confundida, a vossa mãe ficará envergonhada que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos que armais arcos, atirai-lhe, não poupei as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia, e aquele que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram, o primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitarei o rei da Síria, e farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á, e a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sob contra a terra de Merataim, sob contra ela e contra os moradores de Pecode, assola
e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que te mandei. Estrondo de batalha na terra e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia em espanto entre as nações, laços de te armei e também fostes presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste, fosse achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abriu seus celeiros, trilhai-a como os feixes, a destruía de todo, nada lhe fique de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela, pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez, fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel, os filhos de Judá, foram oprimidos juntamente, todos os que levaram cativos os retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o povo misto que está no meio dela, e eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e eles pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas, também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim também habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão, eles são cruéis e não o conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas no momento farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim, e quem me citaria a mim, e quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Capítulo 51.
Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a badejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela e em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco, e contra o que presume da sua couraça, e não perdoes a seus jovens, destruir a todo o seu exército. E mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugiu do meio dela e livre cada um a sua alma, não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, ele dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça, a luz. Vinde, contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra para os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem ciência, envergonhou-se todo ourives de imagem, de escultura, porque a sua imagem, fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são e obra de enganos, no tempo em que eu as visitar perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem. E contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizemos em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque se tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, e convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio.
Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessarão de pelejar, ficarão nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e os seus vaus estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne, venha sobre a Babilônia, diga a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobios, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes, como foi tomada a Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu, tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. Eu visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. E não se entristeça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte levirão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não parais. De longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve da Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o arruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá.
embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo, e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Neerias, filho de Maaseías, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado, e Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: em tu chegando à Babilônia, virás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Capítulo 52. O cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Amém? Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias, de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoaquim, porque por esta razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu no ano 9º do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. Prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 candeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém, e os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos, mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor. E levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões
e as pás, e os garfos, e as bacias, e os perfumadores, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os castiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto que era de puro ouro, como que era de prata maciça. As 2 colunas e o único mar, e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases, e que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos esses utensílios era sem medida. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercavam, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca, e havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, e tudo era de bronze, semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada banda, as romãs todas eram 100 em roda da rede. Levou também o capitão da guarda, a Seraías, o sumo sacerdote, a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que vinham a face do rei, que se acharam na cidade, como também os escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra, que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mandou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida, e quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Glória a Deus, né, amados? Finalizamos, então, o segundo livro dos profetas maiores, que é Jeremias, né? Glória a Deus. Por isso, amanhã estaremos entrando, então, em Lamentações de Jeremias, que contém só 5 capítulos, né? Para depois irmos para Ezequiel. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esta bênção e vitória, né? Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, que nós te agradecemos por mais esta graça concedida e recebida, e por mais esta bênção e vitória de estarmos aqui diante da Tua palavra, Pai, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, dos Teus desígnios, Senhor, para com a humanidade, Pai. Em nome de Jesus, continua nos instruindo, nos dando graça onde nós não temos. Continua, Deus Espírito Santo, nos fazendo lembrar as palavras do Senhor. Continua realizando em nós a obra salvífica, regeneradora, de cura e de libertação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?